Olá, eu sou o professor Ricardo Caparrós e hoje nesse vídeo eu vou abordar o tema professores como intelectuais da educação. Bom, e aí eu começo fazendo 3 questionamentos muito importantes. O primeiro deles é muito simples. A prática docente caracteriza-se como uma atividade intelectual? Seria o professor um intelectual? E o que seria então um professor intelectual? Muito bem, para responder a essas 3 questões, antes de mais nada, nós precisamos analisar a prática docente, ou seja, dentro do ofício de professor, quais são as atividades que caracterizam isso como sendo algo intelectual? Então vamos lá, vamos pegar a preparação e a condução de uma aula. O que o professor precisa arregimentar das suas características e das suas capacidades para preparar e conduzir uma aula? Bom, o primeiro momento, sem sombra de dúvida, é a preparação do tema, é a pesquisa, é se debruçar sobre os seus livros, sobre as formas pelas quais ele utiliza para estudar e pesquisar profundamente aquilo que se queira ensinar. Depois que eu tenho aquilo claro para mim, que eu sei o que é importante, que eu conheço muito bem o tema, eu preciso selecionar os conteúdos que são relevantes aos meus alunos, aquilo que de fato eles precisam aprender e talvez até criar uma hierarquia de níveis, aquilo que é essencial para o meu aluno, aquilo que é o adequado, é o desejável para ele e aquilo que seria um conteúdo de aprofundamento, aqueles que conseguem ir além, que desenvolvem autonomia. Planejar a condução da atividade, como é que será a situação de aprendizagem em si? Veja bem, que estratégia eu vou usar, qual é o meu método, eu preciso conhecer técnicas, conhecer métodos e selecionar aquela que é mais apropriada para aquela situação de aprendizagem. Como será o diagnóstico da aprendizagem dos meus alunos? Que instrumento eu vou utilizar para avaliar, para verificar se de fato os meus objetivos foram atingidos e em que níveis aqueles objetivos foram atingidos? Quais serão as minhas intervenções pedagógicas nesse momento para cada aluno, para cada demanda, para cada necessidade específica do grupo de alunos? Quais serão as intervenções que eu tenho planejada para essa situação de aprendizagem? E por último, a gestão do tempo. Como é que eu vou gerir o tempo de forma que todas aquelas atividades planejadas caibam dentro de um determinado espaço de tempo? Veja bem, todas essas ações que envolvem uma ação docente, que é a prática da sala de aula, que é a prática da situação de aprendizagem, sem sombra de dúvida, são atividades intelectuais. São atividades que eu faço antes, muitas vezes, de eu entrar em sala de aula. Eu preciso pensar ativamente, eu preciso planejar. Isso faz parte, isso contextualiza uma ação intelectual. Portanto, respondendo aquelas perguntas que eu fiz anteriormente, sim, a atividade docente é intelectual. A prática docente é sim uma atividade intelectual. E por que que é? Primeiro porque envolve diversos níveis de pensamento, envolve diversas formas de pensamento, em diversos contextos, desde a pesquisa até a execução de uma proposta que eu planejei. É comprometida com valores do intelecto. Veja bem, um professor, ele quando planeja a sua condução de atividade, quando planeja a sua aula, ele deseja transformar o seu aluno, ele deseja que seu aluno saia daquela aula diferente daquilo que ele entrou. Então isso envolve a intelectualidade, isso envolve a mudança de pensamento, a mudança de visão. Isso mexe com a mente, mexe com o intelecto, tanto do professor quanto do aluno. Aborda questões importantes para a humanidade. Quando um professor seleciona um conteúdo, aquele conteúdo não pode estar pautado só porque é importante para um vestibular, ou para o Enem, ou porque faz parte de um programa do qual ele tem que cumprir por conta de uma determinação da escola. Não. A seleção de um conteúdo deve extrapolar os muros da escola e mostrar sua importância de forma contextualizada para a humanidade. São valores humanos. Educação é isso. Educação é o processo pelo qual nos constituímos como pessoas, como seres humanos. Então isso tem que estar diretamente relacionado com os valores humanitários. A educação bem feita,
ela estimula a reflexão, ela aborda o pensamento e, sobretudo, ela deve desenvolver a autonomia, a autoria dos seus alunos frente àquela situação. E, por último, uma boa aula, uma boa situação de aprendizagem bem conduzida, bem planejada, com objetivos claros, não tem a menor dúvida, ela é pautada em valores humanos. Veja bem, é inegável que a atividade docente é uma atividade intelectual e deve ser tratada como tal. Muito bem, no próximo vídeo, na nossa próxima conversa, nós vamos tratar então sobre o que é ser um professor intelectual. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, nos vemos em breve, um abraço a todos e tchau!